Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidos para fazermos a nossa meditação diária do Palavra Encarnada, meditação do Evangelho que acontece diariamente por meio do YouTube, na nossa comunidade da Obra Lumen de Evangelização. Então você pode compartilhar, você pode anunciar e nos ajudar a evangelizar, anunciando e levando a Palavra de Deus, compartilhando esses vídeos com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Então vamos juntos clamar a presença do Espírito Santo para que nós possamos, repletos e cheios dele, nos alimentarmos desse pão diário, dessa palavra que nos alimenta e que nos sacia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, a vossa amadíssima esposa. Meus irmãos, tomemos a palavra do Senhor. Hoje nós iremos meditar no Evangelho de São João, que está no capítulo 21, versículos do 15 ao 19. Tomemos a palavra de Deus, e vamos lê-la, nos alimentar dessa graça. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós temos em mãos, diante de nós, uma grande experiência, profunda que Pedro teve com Jesus. E nós iremos meditar um pouco em cima dessa experiência. Nós lembramos que Pedro, esse evangelho aqui, ele se passa depois da ressurreição de Jesus, depois que o Cristo havia ressuscitado. Ele se encontra com Pedro às margens do Tiberíades e ali vive essa experiência profunda com ele. Jesus, ele pergunta a Pedro por 3 vezes, se ele o ama. E o que é que nos faz lembrar essas 3 vezes, As 3 vezes que Pedro negou Jesus na sua paixão. Entenda que é como se Jesus ele está restaurando no coração de Pedro, primeiro, essa confiança. Só que Pedro não entende, Pedro, de alguma forma, acolhe as 3 vezes como uma certa dúvida de Jesus em relação ao amor de Pedro. Porque talvez Pedro acreditava, ali na sua empolgação, que talvez uma única vez ele falando, mas ele não conseguia compreender a profundidade que Jesus estava querendo ir no seu coração. Só a critério também de conhecimento e para nós vermos como é bonito, Jesus, a cada gesto, a cada ato, o Senhor, cada passo, cada gesto do Cristo, ele é apaixonante. Ele é apaixonante porque ele é profundo.
ele tem todo um significado. Se nós tomarmos o evangelho no seu original, Jesus, ele pergunta a Pedro, né, em cima de uma palavra que é o amor ágape. Só que Pedro responde, né, em um outro termo que também é relacionado ao amor, que é o amor filia, um amor de amizade. Pedro responde assim. É como se Jesus perguntasse: Pedro, tu me amas? E Pedro respondesse: Senhor, eu gosto muito de ti. Só que na última pergunta, na terceira, Jesus, ele desce ao nível do Pedro e ele pergunta: Pedro, tu gosta de mim? Ele traz esse amor filia e Pedro responde com amor filia. A gente entende como se Jesus descesse ao entendimento de Pedro, porque Jesus queria, na profundidade, tocar a vida de Pedro, tocar o coração de Pedro e restaurar no fundo dele, no fundo do seu coração, aquilo que havia sido desestruturado, aquilo que havia sido de alguma forma perdido por meio da tristeza, do arrependimento, da culpa, daquela negação. E olha como é bonito, né? Jesus ainda de alguma forma anuncia, né, essa liberdade de Pedro. Jesus, ele anuncia, né, que antes Pedro iria aonde ele queria, mas agora outros Pedro irá estender a mão e outros levarão aonde ele não quer ir. Porque Pedro, quando ele vai ofertar a sua vida por Cristo, né, existe uma tradição a tradição do Quo Vadis, né, que diz que quando Pedro saía, Pedro de alguma forma fugindo de Roma, né, encontra Jesus carregando a cruz, entrando em Roma. Nessa experiência, Jesus pergunta, né, Pedro pergunta, né, para onde vai, Senhor? E Jesus diz que mais uma vez vai entregar a sua vida. E essa experiência faz com que Pedro ele retorne para Roma e ali ele oferte a sua vida, né, como mártir na igreja. E essa relação de Jesus com Pedro vai sendo construída durante a vida dele, né, em momentos de alguma forma de baixos, de alto, bem semelhante a nós, se nós vermos, né? E aqui eu queria, né, que nós realmente nos assemelhássemos, nos colocássemos no lugar de Pedro, porque qual a última palavra desse evangelho? E acrescentou: segue-me. Jesus chama Pedro mais uma vez. Nenhum outro discípulo ele é chamado duas vezes. Jesus chama Pedro pela segunda vez. Jesus chamou Pedro, transformando ele de pescador de pescador de peixes para pescador de homens. Pedro passa por toda aquela relação com Jesus. Pedro passa pela negação, a culpa, a dor. Jesus restaura a confiança de Pedro, restaura a relação de amor entre ele e Pedro, né? Entre Pedro e ele, na verdade, porque Jesus nunca deixou de amar a Pedro, como ele nunca vai deixar de nos amar. Muitas das vezes somos nós que quebramos, somos nós que rompemos essa relação por meio do nosso pecado, por meio da nossa intransigência, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Só que aí Jesus, depois, né, de restaurar tudo isso no coração de Pedro, Jesus, ele revela, né, de alguma forma, a forma como Pedro irá ofertar a sua vida, que ele vai ter que ir para onde ele não quer ir, né? E no final Jesus diz: segue-me. Jesus, ele renova o convite que um dia fez a Pedro. Podemos assim dizer que Pedro agora restaurado, Pedro agora curado, Pedro agora tocado por Cristo no mais profundo do seu coração, da sua vida, da sua identidade, né? Jesus, ele renova o chamado. Meus irmãos, o chamado que Jesus faz a cada um de nós, né? E aqui eu queria falar em especial para os meus irmãos que estão nas casas de acolhimento, o chamado que Jesus fez a você para uma vida nova, ele é irrevogável. Irrevogável, né? Em especial você que de alguma forma já passou por inúmeras recaídas, por inúmeras frustrações, né? Escute esse evangelho de hoje e acolha
Como Jesus estivesse renovando o chamado dele à sua vida. Jesus, ele deseja ansiosamente adentrar no teu coração e no mais profundo da tua vida, no mais profundo do teu coração, da tua história, restaurar toda a relação sua com ele. E mais uma vez ele renova o chamado: segue-me. E aqui esse evangelho ele nos traz essa graça extraordinária, né, de renovarmos a cada dia, né, do recomeço, renovarmos a cada dia a nossa vida com Cristo e de recomeçarmos e escutarmos esse chamado a cada dia: segue-me. Que esse chamado ele ressoe nos nossos corações, que o amor de Deus ele ressoe nos nossos corações e que nós possamos deixar ser tocados a cada dia por esse Cristo que renova o seu amor, o seu chamado, a sua vida em nós a cada dia que passa. Deus abençoe, que nós possamos viver com intensidade esse dia de hoje. Busquemos firmar os nossos propósitos diante da palavra de Deus, né? Leiamos ela mais de uma vez durante o dia para renovar essa palavra no nosso coração. Não fiquemos somente na experiência aqui, né, dessa meditação do Palavra Encarnada, mas o que Deus ele quer falar para você pessoalmente, por meio da sua meditação, da sua intimidade com a palavra dele, com o evangelho dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.